Exercício complementar aí para você do vídeo, hein? Olha só, presta atenção. Vamos lá? Considerando que o custo da mercadoria vendida, ele está chamando aqui de custo total variável. Tá? Juntou tudo ali. É de 528 mil. O resultado bruto é de 34%. Ele está chamando isso de margem de contribuição. Depois nós vamos ver com detalhes isso, mas está chamando. Deram o nome para o cara lá. Margem de contribuição. É uma margem. Por que leva o nome contribuição? Porque contribui, né? E todo o custo fixo igual aos itens 3.4, que é 224, 3.6, que é o 8 mil, e o 3.8, que é quanto? 8 mil, que dá um total de quanto? Então esse é seu custo fixo, 240 mil. Então a pergunta fatídica, agora, que todo mundo quer saber, certo? Quanto a empresa precisa vender para atingir o 0 a 0? E aí tem aqui a formulazinha, ó. Custo variável, quanto é o custo variável? 528 dividido pela porcentagem de margem de contribuição, que é quanto? 39. Quanto essa empresa precisa vender para dar o 0 a 0? Põe no quadradinho, 34. Vamos organizar essa coisa. Ponto de equilíbrio eu não sei. Aí tem uma outra coisa aqui que eu também não sei. Resultado líquido. Resultado líquido vocês têm, né? 32, não é? Tá, então tem que fazer a conta. 528 mil dividido por 34%. Ou por 0,34. Só, eu falei errado. Eu falei errado. É que eu vi aqui a relâmpago aqui. O que está escrito na fórmula? Fixo. Quanto que é o custo fixo? 528. Não. Eu falei errado. Nós somamos aqui, ó, custo variável 224 mais 8 é igual a 240. Entenderam não? Então é custo fixo dividido pela margem. Então vamos fazer a conta aí. Quanto você tem que vender para dar 0 a 0? Essa é a pergunta, né? 240 dividido por ponto 34, deu quanto? 705 mil? Então você está querendo me dizer o seguinte: 705 mil e mais um pouquinho dá 0 a 0, certo? Aí vem uma outra pergunta aqui embaixo. Então você, no ponto de equilíbrio você pode marcar aí 705 mil. Aí vem a pergunta: qual a diferença entre o ponto de equilíbrio, que é o 705 mil e pouco, e as vendas do mês, que é de 800 mil? Não deu 94 mil? Você não vendeu 800? O ponto de equilíbrio não é 705 e pouco? Deu uma diferença de 94 mil, que nós vendemos a mais do que o 0 a 0, certo? Qual é a margem? 34. Multiplica por ponto 34. Se fizer com a vírgula ali, vai dar o 32. Você vendeu o ponto de equilíbrio ou vendeu mais? Mas você sabia qual era o ponto de equilíbrio, certo ou errado? Vou fazer uma pergunta. Vocês já viram ou vocês acham possível que alguma loja defina a sua meta de vendas abaixo do ponto de equilíbrio? Não. Olha só como a gente vai descobrindo as coisas. Presta atenção. Você poderia repetir, por favor? Se ela não vê toda essa situação, ela não vai saber, né? Então eu vou fazer uma pergunta que eu fiz tempos atrás. Todas as empresas têm um balanço? Tem a do contador. Isso pode ser que tenha. Todas as empresas têm um DRE? Não. Nem que for no papel de pão? Não. Como é que ela chega nessa conta aí? Se ela não tem? Ela não chega. E aí, como é que ela define meta de vendas? Não define. Estão entendendo como é que o mercado funciona? Tá? Então vamos lá. Um exemplo só. Cheguei certa vez na empresa.
fazer uma análise, beleza? Senhor Júnior, essas são as lojas, só pode visitar, fica à vontade, né? Endereço. Quero não. Por que eu quero isso? Controladoria, me dá os balanços, DRE, tudo que você tiver, velho. Vem cá. Calculei ponto de equilíbrio. O que a gente descobriu? Que tá tendo lucro, não, né? Tinha um monte de meta abaixo do ponto de equilíbrio, mano. Desculpa aí. Adianta ir lá visitar? Hã? Primeiro faz um trabalho de mesa ali. Vamos analisar o negócio. Aí, como é que define a meta? É pelo histórico. Sabe? Todo mês a gente vende esse tanto, de vez em quando a gente aumenta um pouquinho para dar aquela forçadinha. Exigir um pouco mais do vendedor. Entendeu? Para, mano. Vamos fazer a conta. Primeira coisa, 0 a 0 no mínimo. Por questões estratégicas da empresa, quero estar naquela região, sei lá. No mínimo 0 a 0. Se não fecha ou muda de ponto. Faz alguma coisa. Entenderam ou não? Ou, importante isso aí, assume que vai dar prejuízo e não cobre ninguém por aquilo. Também tem essa. Certo ou errado? O que acontece? Acontece. Senhor Júnior, por favor, não feche aquela loja. Senhor Júnior. Estou louco para passar o rapa ali e fechar o treco. Não. Tenho que ter ela. É da família, Senhor Júnior. Então vem cá, meu filho. Tá vendo esse negativo aqui? Esse é seu. Não me cobre, meu. Eu vou deixar, mas não me cobre. Ué. Foi um pedido e foi atendido, certo? Entenderam ou não? Calculem o ponto de equilíbrio. Tem gente que coloca o ponto de equilíbrio econômico, que é diferente do operacional. Qual a diferença? Você acrescenta o quê aos custos variáveis? As taxas? Lá agora. Agora? O meu retorno do capital investido, você coloca, pode ser, mas você coloca o quanto você quer de resultado. Entenderam ou não? Já joga ali. Quando der o 0 a 0, não é 0 a 0. Você já tem os seus 5 garantidos. Entendeu ou não? Você também pode fazer isso. Eu faria isso, sem dúvida. Beleza? Para a gente fechar, fenômenos que ocorrem pela natureza humana. Natureza humana. Se você falar que o seu ponto de equilíbrio é 705, não importa o dia do mês. Quando der 705, o que acontece com a equipe de vendas? Ou a equipe de vendas que está me assistindo aí pelo vídeo. Quando bate o ponto de equilíbrio, o que acontece? Nada feito. Sugestão. Tenham na equipe de vendas apenas profissionais de vendas. Aquelas pessoas que queiram ganhar dinheiro, que queiram fazer mais pela empresa e que não fiquem medindo o suficiente e dali ele relaxa. Então você que é profissional de vendas, quebre o seu recorde todo mês, por favor. Entenderam ou não? O profissional de vendas, ele é ávido por número e ele quer sempre mais. Ele não tem limite, ele quer mais. Quando você achar que é o suficiente, ele ainda quer mais. Esse é o profissional de vendas. Se o seu time não trabalha desse jeito, faça uma análise, tá?